Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. A cidade de Natal tem um bairro interessante que precisa ser melhor conhecido pelo que ele representa para a nossa economia. Antigo e populoso, ele é considerado um shopping a céu aberto, o verdadeiro centro de comércio popular da nossa cidade, mesmo ressentindo-se da falta de alguns requisitos básicos, como amplas ruas e locais para estacionamento. A sua riqueza é imensa, tanto no aspecto da atividade econômica, no seu comércio incrivelmente exuberante, como na extensão da multiplicidade do seu aspecto humano. Por tudo isso, o natalense precisa conhecer um pouco mais desse grande bairro chamado Alecrim. E é exatamente para conversar conosco sobre o bairro do Alecrim que eu recebo, do ponto de vista de hoje, Francisco Denerval de Sá, empresário, presidente da AEBA, Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim, além de ser também diretor da Federação do Comércio e da CDL. Denerval, eu quero inicialmente agradecer por você ter aceitado o convite e dizer da grande alegria de nós estarmos juntos hoje aqui num programa interessante que o nosso telespectador vai aprender muito sobre esse bairro que é populoso, que é fantástico e que pouca gente sabe das nuances e do que ele representa de fato para a nossa economia. Eu queria começar perguntando a você o seguinte: quando e por que você se estabeleceu no Alecrim? Olha, Nelson, o comerciante ele é, antes de tudo, ousado. E foi assim que aconteceu na nossa família. A empresa foi fundada pelo meu pai em 1948, na cidade do Natal, e estabeleceu-se na cidade alta, né, no centro da cidade. E o movimento era bom, mas houve naquela época uma construção nas imediações da loja, e naquela época as construções duravam meses. E ele ressentiu-se dessa construção, prejudicou o estabelecimento. Ele veio ao Alecrim fazer um pagamento e tomou conhecimento do potencial do Alecrim, isso em 1950. Ele apaixonou-se pelo movimento do público circulante do bairro do Alecrim. E antes de terminar o ano, ele estabeleceu-se no Alecrim e nós estamos lá até hoje. Em setembro nós faremos no Alecrim 63 anos. 63 anos de Casa Sarmento. No Alecrim. Isso. Quantos anos tem o bairro do Alecrim, né? O bairro do Alecrim completou agora 100 anos. O ano passado completou 100 anos em outubro de 2011. Né? E estamos, motivo de festa para todos nós que amamos o Alecrim, que vivemos no Alecrim, comemorar cada ano desse bairro tão querido, tão populoso e tão importante para a cidade do Natal. O que é que representa para você ser presidente da AEBA, a associação que reúne todos os empresários do bairro? Olha, para mim é um orgulho pessoal. Estou no bairro há 50 anos, eu cheguei no bairro ainda criança, estou no bairro há 50 anos, a nossa empresa praticamente nasceu no bairro do Alecrim, desenvolveu-se no bairro do Alecrim, nós geramos emprego no bairro do Alecrim e fazemos, além desse trabalho, o nosso relacionamento com os nossos vizinhos, com os empresários do bairro, e isso para mim é gratificante, porque esse trabalho que eu faço, que eu já fazia há muitos anos, eu passei a fazer como presidente da Associação dos Empresários do Bairro. Tenho certeza que tenho o apoio da grande maioria e é um trabalho que me gratifica. Eu faço isso com muito amor, com muita vontade, muita boa vontade. Você representa quantos empresários ao todo? Hoje o Alecrim, catalogado, nós temos 6.000 empresas. Foi o último levantamento do Sebrae em 2011. Eu acredito 6.000 empresas. É um número substancial, é um número muito, muito volumoso, porque se nós considerarmos, por exemplo, que o Largo da 25 de Março, ou a região da 25 de Março, como chama o paulista,
que é o maior centro comercial da América Latina em volume de recursos, em volume de negócios. Só tem 3.600 empresas. O Alecrim é um bairro privilegiadíssimo, com 6 mil empresas. Você não tem dúvida. Uma pergunta, os ambulantes também estão dentro desses números que você fala ou não? Não, nós estamos falando de empresas estabelecidas, com 85% mais ou menos de empresas formais, somente entre 10% e 15% são informais, mas o Sebrae tem feito um trabalho fantástico. Eu acredito que dentro de mais um ano nós vamos estar com um número quase na totalidade das empresas formais. E a questão da Feira do Alecrim, que é a mais tradicional feira da cidade, ela deve também ter muitos anos e os feirantes que participam dela são representados por alguma associação? Sim. A Feira do Alecrim ela tem um pouco mais de 100 anos. Ela nasceu antes da cidade do Alecrim, do bairro do Alecrim, ser considerado bairro, né? Ela tem provavelmente uns 110 anos, mais ou menos. E é um grande gerador de emprego, um grande gerador de renda. A Feira do Alecrim é inclusive cantada em verso e em prosa no Brasil inteiro. Nós que temos contatos comerciais com outras cidades, nós de vez em quando somos interrogados sobre a capacidade e o dinamismo da Feira do Alecrim, e é realmente uma feira tradicional, a mais tradicional da cidade, e é uma feira que só dignifica o bairro do Alecrim como um grande bairro comercial. Denerval, você como presidente da associação, você se depara com certeza com alguns problemas. Eu gostaria de saber quais são os maiores problemas do bairro do Alecrim hoje, em pleno século XXI, 2013. Olha, o bairro do Alecrim recebe um público circulante muito grande. E, como não poderia deixar de ser, esse público circula pelo bairro, se desloca de automóvel. É bem verdade que uma grande fatia circula pelo grande número de linhas de ônibus que circulam pelo bairro, né? Mas se deslocam muitos veículos, muitos automóveis, e a nossa precariedade hoje está no estacionamento, porque o poder aquisitivo do consumidor do Alecrim também cresceu e o deslocamento de veículos para o bairro se agigantou e nós temos uma carência muito grande de estacionamento, embora já dispomos de 12 ou 13 estacionamentos de pequeno porte ainda, sem a devida capacidade, sem a devida, digamos assim, com condições de absorver a grande massa, o grande volume de veículos que se deslocam para o bairro. O poder público tem sido acionado sobre essa questão de encontrar alternativas para esse problema grave do estacionamento? Tem. Na gestão passada, nós tivemos algumas reuniões com o prefeito, com assessores, e nós temos exposto isso às autoridades, né, aos gestores da cidade. Lamentavelmente, as ações é que têm sido ainda frustrantes, né? A gente não tem recebido as ações necessárias que o bairro precisa. Nós somos, sem a menor dúvida, o maior gerador de emprego e renda do estado do Rio Grande do Norte. E isso nos credibiliza a exigirmos alguns serviços, mas lamentavelmente os nossos gestores ainda não atentaram para essa necessidade. A empresa privada, a iniciativa privada, também não voltou o olhar para essa possibilidade de instalar ali estacionamentos privativos, particulares? Olha, hoje a iniciativa, nós temos conhecimento de algumas empresas, de alguns grupos que procuraram gestores da cidade, porque qualquer tipo de grande investimento, o Alecrim já tem despertado interesse, até por esse volume de serviços e empresas que estão estabelecidas no bairro, tem despertado interesse de empresas e de grupos de fora. Mas eles querem fazer através de uma parceria com a prefeitura, entendeu? E essa parceria tem sido difícil. Nós não sabemos até porquê, mas o ano passado uma empresa procurou trouxe um projeto de um estacionamento subterrâneo. Mas até agora nós não tivemos ainda notícias de que isso aí andou, de que isso aí chegou para... Nós vamos desejar que isso aconteça, até porque o ano que vem nós vamos ter a Copa do Mundo. E com certeza o bairro do Alecrim será muito visitado pelos turistas que vêm de fora.
Mas não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte náutico, pela hípica e tudo isso ser usufruído pelos meus netos. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. O projeto que extinguiu a cobrança adicional de 10% sobre a multa do FGTS devida pelos empregadores em caso de dispensa sem justa causa de funcionários foi aprovado no Congresso Nacional. A FEComércio enviou o diretor Denerval Sá a Brasília, onde contactou com parlamentares do Estado sobre o assunto. Em decorrência da mobilização geral acontecida nesta última semana, a Federação das Indústrias adiou o lançamento da Feira Potiguar da Indústria para outra data a ser devidamente informada. Voltamos aqui à nossa entrevista, mas antes, Denerval, o que significou a aprovação desse projeto de lei? Ora, Nelson, para ser objetivo, essa diferença que o comércio do Brasil deixará de recolher para os cofres do governo federal, ela se aproxima de 4 bilhões de reais. Em 2012, que foi o último ano levantado, 2013 ainda não foi fechado o balanço, o comércio e a indústria do país recolheu 3,6 bilhões de reais aos cofres, somente nessa diferença de 10%. Quer dizer, isso é dinheiro que ficará na mão da empresa, na mão do empresário, para reinvestimento e a criação, com certeza, a criação de novos empregos. Então essa aprovação, de fato, foi uma coisa boa para o empresariado brasileiro. Essa foi uma das boas notícias das reivindicações do empresariado brasileiro, foi uma das boas notícias que se conseguiu. Muito bom, mas vamos voltar para o nosso foco principal, que o nosso telespectador está realmente acompanhando com muita avidez, que é a questão do alecrim. O alecrim, você falou há pouco tempo, eu queria só saber um detalhe mais importante, mais diferenciado. O alecrim é o maior gerador de emprego e renda do Rio Grande do Norte? Sim. O alecrim é o maior gerador de emprego e renda do Estado. Nós temos hoje um público trabalhador aproximadamente de 50 mil pessoas, isso aí englobando todos eles, os trabalhadores do comércio, o famoso comerciário, o empresariado e o bloco de camelôs que fazem parte hoje da economia do bairro. Os feirantes também estão inseridos? Exatamente. Nós temos aproximadamente 50 mil trabalhadores no bairro. 50 mil trabalhadores? Desses 50 mil, 65%, que é exatamente o número de comerciários, são devidamente cadastrados e de carteira assinada. 65% cerca de de carteira 30, assinada. cerca de 35, entre 30 e 35 mil comerciários. Quanto é que o bairro arrecada, Denerval, de ICMS? Olha, hoje nós estamos perto de 50% de toda a arrecadação de Natal, da cidade do Natal. O bairro do Alecrim arrecada próximo de 50% de toda a arrecadação da capital. Você tem mais ou menos ideia do quanto isso significa? Em Não, reais, esses volumes não nos foi passado, foram passados só percentuais. Isso E sobre o ISS, que é o imposto municipal? O ISS é uma fatia menor, porque isso aí fica mais na área da prestação de serviço,
né? O Alecrim como se destaca muito pelo comércio de valores, pelos bens. Então, nós não temos uma grande participação, mas temos também uma participação substancial. Não posso lhe adiantar isso aí, porque a Prefeitura também nos fornece isso aí com gráficos e a gente não registrou isso aí, mas eu futuramente poderei lhe informar. Quantas pessoas circulam efetivamente no bairro por mês? Isso. Hoje nós temos um levantamento que ultrapassa os 3 milhões de pessoas. É um público circulante superior a 3 milhões de pessoas. 3 milhões num período de 30 dias. Qual é o dia, ou quais são os dias de pico no comércio local? A sexta-feira e o sábado, esse volume quase dobra, porque na sexta-feira é o grande dia do movimento da clientela que frequenta o bairro. E o sábado é acrescido pela feira, que também leva um grande público para o bairro. Então, sexta-feira e sábado quase dobra o número do público circulante. O dia da feira é exatamente sábado? O sábado. A feira dura durante todo o dia do sábado? Todo dia. Normalmente começa antes das 5 da manhã, né? Começa pela madrugada e vai até as 5 horas da tarde. E ela atrai compradores de todos os demais bairros? De toda a cidade e de algumas cidades aqui do Grande Natal, né? Sem contar no público que vem vender, porque aí vem os produtores de quase todo o estado, né? Eles vêm fornecer, passa na sexta para o sábado todo, trazendo ali aqueles produtos. Isso traz um grande público. Esse público fica no bairro para o dia seguinte, porque termina de vender, pega o dinheirinho dele e vai para o comércio. E isso alimenta também o comércio da cidade. Muito interessante, muito interessante. Uma coisa que eu gostaria de saber, eu acho que você falou no primeiro bloco, mas sobre exatamente essa movimentação interna dentro do bairro. Quais os meios de transporte que quem vai ao Alecrim utiliza mais para circular no bairro? Olha, nós temos um grande fluxo de veículos. Até pelo momento da economia, o número de veículos aumentou muito em Natal e nós temos um fluxo muito grande de veículos. O Alecrim tem avenidas largas e esse público passa, esses veículos se deslocam muito rapidamente. Mas nós temos um fato muito interessante. Nós somos servidos no bairro por 40 linhas de ônibus. E isso aí leva um público de aproximadamente 50 mil pessoas dia para o Alecrim. 50 mil pessoas dia. É uma contribuição muito boa da malha viária, da malha rodoviária, eu diria assim, das empresas de ônibus que circulam pelo bairro, porque o bairro é o único bairro de Natal interligado com todos os bairros da cidade. Então, todos os bairros da cidade do Natal têm uma ligação direta com o Alecrim, é só pegar um ônibus, não precisa de dois, é só ligar direto e chega ao Alecrim com muita facilidade. E normalmente é bem recebido, porque esse público volta. Esse público frequenta o Alecrim normalmente. Então... é de fato um shopping a céu aberto, né? É um grande shopping a céu aberto. Além de ter também a questão das pessoas serem amáveis. Isso. Não é isso? E isso o faz com Alecrim que... tem uma receptividade muito interessante. Qual o perfil do consumidor que compra no Alecrim? Para surpresa de muitas pessoas, nós temos um público muito variado. Nós temos o consumidor mais humilde, aquele que vai para o Alecrim para economizar, mas frequenta o Alecrim todas as classes sociais de Natal. A, B, C, D. O que muita gente não acredita ou pensa que não vai, mas muita gente da classe A vai ao Alecrim. É como muita gente que diz que não vai na 25 de março, mas vai. E vai na 25 de março. Muito bem. Um fato histórico bastante interessante. Interessante. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade.
O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte náutico, pela hípica e tudo isso ser usufruído pelos meus netos. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. A Unicred Natal é uma cooperativa de crédito que cresce a olhos vistos e que já ultrapassou a marca dos 3.000 cooperados. São profissionais e empresários das áreas da saúde e da área jurídica que buscam comodidade e segurança financeira. E isso através de serviços e produtos como aplicações, empréstimos, consultoria personalizada, conta corrente, cheque especial, cartões de crédito, entre outros. Conheça a Unicred. Vale a pena. A desoneração tributária do ICMS do querosene de aviação ajudaria na atração de mais voos turísticos para o Rio Grande do Norte. Isso ficou claro na recente audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa Estadual. Voltamos à nossa entrevista com Francisco Derneval de Sá, presidente da Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim. E, meu caro Derneval, quais são outros problemas gritantes que o bairro enfrenta atualmente? Olha, Nelson, o Alecrim tem alguns problemas pequenos que poderiam ser resolvidos até com um ato administrativo, e temos problemas maiores que precisariam de projetos e investimentos. Mas, pelo número de pessoas que circulam no bairro, pelo volume de veículos que o bairro recebe, pela necessidade que o bairro tem de oferecer não só urbanização para esse público, mas humanização, um tratamento melhor para as pessoas que se dirigem. O Alecrim, por exemplo, dispõe de uma bela praça, a Praça Gentil Ferreira. É uma praça bonita, um espaço de tamanho mensurável, uma bela praça, e não é aproveitada. O público não tem um lugar para sentar, para observar, entendeu? Essa praça é tomada pelos camelôs, quer dizer, é abandonada pelo poder público. Essa praça poderia ser melhor aproveitada. Isso aí é na área de humanização do bairro. As calçadas precisam ser recuperadas, esvaziadas, para deixar o público circular. Isso aí são medidas que administrativamente se resolvem com investimentos mínimos. Mas nós temos problemas como esgotamento sanitário, né? O nosso saneamento básico do bairro foi feito em 1950. Quer dizer, precisa de ampliação, né? No tempo da manilha de 20 centímetros, aquela manilha de barro. Quer dizer, a coisa hoje é muito mais acima. A iluminação pública deixa muito a desejar. A nossa iluminação pública, para você ter uma ideia, na época do apagão, acho que foi em 2004, eu não me lembro bem, na época do apagão, foi trocada as lâmpadas e botaram lâmpadas de consumo menor, aquelas lâmpadas amarelas. Ainda hoje, faz 10 anos que terminou o apagão e as lâmpadas são as mesmas. Quer dizer, no bairro nós temos lâmpada queimada há mais de ano. Quer dizer, a gente reivindica uma troca de lâmpadas, os poderes públicos não estão nem aí. Quer dizer, um bairro que gera a quantidade de emprego que nós geramos, nós temos parada de ônibus que recebe 10.000 pessoas numa noite. Quer dizer, os comerciários que se destinam à Zona Norte, por exemplo, no finzinho do expediente, vai todo mundo para o mesmo lugar. E são paradas que recebem 8, 10 mil pessoas, e essa parada de ônibus não tem uma segurança, não tem uma iluminação decente, não tem uma estrutura para abrigar esse público. Nós não queremos que se faça um painel que abrigue todo mundo, mas que dê capacidade ao fluxo que for chegando, né? Que tenha cobertura, que tenha iluminação pública, que tenha proteção da chuva. Quer dizer, lamentavelmente,
alguns administradores dizem que faz isso, mas fizeram na Ribeira, que a Ribeira não recebe público. Quer dizer, a Ribeira tem abrigo de ônibus, tem iluminação pública, e o Alecrim que necessita realmente, que tem fluxo de pessoas, que tem geração de renda, lamentavelmente não recebe. Sem dúvida alguma, é um recado importante para os nossos gestores, que o Alecrim merece essa atenção especial do poder público. Realmente é um bairro populoso, muito representativo. Inclusive melhorar também alguma coisa na área de mobilidade urbana, não é isso? Sim, que é o grande grito do empresariado do bairro no momento, é esse. As calçadas, né? Organizar. Nós temos um projeto, eu não sei se você tem conhecimento, mas nós, a EBA, juntamente com o SEBRAE, desenvolvemos um projeto espetacular para o Alecrim, que calha exatamente aí, é de mobilidade urbana e de valorização do fluxo de público. Quer dizer, o público vai ser valorizado. Ele começa na Praça Gentil Ferreira, esse projeto, e vai até o Colégio Estadual João Tibúrcio. Quer dizer, são um pouco mais de quase 500 metros de área, que também contempla o camelódromo. Seria deslocado mais para uma área muito próxima. Existe um prédio lá que é do governo do estado que poderia ser aproveitado. Então, é um projeto de custo pequeno, mas lamentavelmente o interesse dos gestores parece que é menor. Pior de tudo é que com isso a qualidade de vida da população fica um pouco escanteada, não é verdade? Exatamente. A população que mora no bairro, essa sofre bastante. O público que se desloca para o comércio é passageiro, quer dizer, é uma visita rápida de um meio expediente, às vezes de um dia todo, sofre menos. Mas nós precisamos alertar aos poderes públicos que circula no Alecrim pessoas de todas as cidades do estado do Rio Grande do Norte diariamente. Então são pessoas que vêm, por exemplo, de Pau dos Ferros, que chegam no Alecrim de manhã, estaciona seu carro e vai fazer suas compras e só vai voltar à tarde, à noite. Quer dizer, então ele precisa de banheiro público, precisa de calçadas limpas, de deslocamento rápido, né, de estacionamento propício para você chegar e ter espaço. Quer dizer, lamentavelmente o Alecrim gera muita renda, gera muito emprego e não gera bem-estar para esse público. De repente, esse nosso programa está sendo um libelo junto aos órgãos públicos, junto ao poder público, no sentido de que, de fato, olhe com um pouco de mais carinho o Alecrim. É realmente importantíssimo essa observação e o presidente Denerval Sá está coberto de razão quando aponta esses detalhes tão interessantes, tão importantes para a população. Concluindo, eu gostaria de fazer outras perguntas, mas eu tenho apenas 30 segundos. Mesmo assim, há outros... na parte de infraestrutura social. O Alecrim é bem equipado com isso, né? Igrejas, clubes... Isso, o Alecrim já teve um movimento social bem maior, mas o Alecrim ainda conta com 4 ou 5 clubes sociais. O Alecrim tem ainda o teatro, o Alecrim tem igrejas, tem clubes de mães, hospitais, colégios públicos e privados, os públicos nem tanto, mas os privados de muito boa qualidade, entendeu? E hospitais, eu não sei se já falei, mas hospitais, quer dizer, nós não temos, por exemplo, o que carece no Alecrim é exatamente a obrigação do Estado e do município. Perfeito. A obrigação pública, o Alecrim, o bairro carece muito. Perfeito. Denerval, por mim eu demoraria mais tempo, mas o diretor já está lhe dizendo que o tempo encerrou. Eu tenho que terminar a nossa entrevista, mas eu quero primeiro lhe presentear com essa cesta da Casa do Nordeste, do meu amigo João das Castanhas, que é com produtos regionais, castanhas, doces aqui de Natal, que eu tenho certeza que você vai degustar com muita alegria a partir de hoje. Muito obrigado. Grande abraço para você. Obrigado. E a você, meu telespectador, telespectadora, um ótimo início de semana e até o próximo Ponto de Vista com outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido.